Bom dia. A gente está falando as alachot, que a pessoa, como a gente faz em relação à brachá do Amotzi. Amotzi a gente pode fazer qualquer dia da semana, mas o mais comum é a gente fazer no Shabat. Então, quando você tem um pão grande, você vai cortar ele para as outras pessoas, o mais comum é no Shabat. Então, a pessoa não pode dar um pedaço muito pequeno para as pessoas. Ontem eu falei que o motivo disso é que todo mundo tem que ter um pedaço mínimo, pelo menos, para poder fazer a brachá. Birkat Amazon, você tem que ter comido pelo menos 27 centímetros cúbicos, que é o tamanho de uma caixinha de fósforo. Você dá muito pouco para a pessoa, você parece alguém que está querendo ser mesquinho. Então, você não pode dar um pedaço muito pequeno para as pessoas. Um pedaço muito grande, parece que você está presumindo que ele é guloso. Para a gente ver como a Halachá, ela pensa em todos os detalhes. Mas no Shabat, você deve dar um pedaço grande, que é quando acontece. Assim, mais comum de você ter um pão grande que você vai dividir para os outros. Durante a semana não acaba não acontecendo. A gente já vem fatiado, cada um tem o seu. Então, no Shabat não tem problema, porque você quer que a pessoa tenha pão ao longo de toda a seudá. Não é que ele vai comer aqui 2 minutos e vai embora. Então, você quer que ele tenha pão ao longo da seudá, que ele tenha... Então, não é chamado guloso. Então, para caprichar, se capricha para mais do que para menos. Então, quanto que é 27 gramas, que é o mínimo para a gente poder comer e fazer a motzi, é o tamanho de uma caixinha de fósforo. Pequena, aproximadamente. Então, é pequenininho. Copinho de café líquido, aí líquido é outra quantia. Isso é 86 ml, seria um copinho de café e meio, mais ou menos. Então, isso serve também para a lamechia. Acabei de subir, lá embaixo tinha petit four. Alguém falou comigo 3 petit fours. Ah, não vou fazer a lamechia. Falei 3 petit fours já é uma caixinha de fósforo. Se quiser, come mais um para garantir que realmente tem o tamanho mínimo. Mas esse é os 27 centímetros cúbicos já te obriga a fazer o Birkat Amazon. Quem fez? Quem comeu 8? Quem comeu 8? Achei que você ia falar que comeu mais. Aí é gordura. E aí, então você pode dar mais para a pessoa. Então, em termos práticos, na hora que você vai cortar o motzi, dá um bom pedaço para cada um, corta pedaços grandes e dê para cada um, e não tem problema, não vão achar que você está achando que ele é guloso, porque o Shabat ele vai servir para a refeição inteira, etc. Quando a pessoa vai fazer a brachá no pão, então a pessoa deve colocar os 10 dedos, segurar o pão com os 10 dedos. Por quê? Por que colocar os 10 dedos? Então, olha como é rico essa mitzvah de fazer o amotzi, essa brachá do amotzi. Estava esperando. Então, a verdade é que para você conseguir chegar nesse pão, você, muito provável, passou por 10 mitzvot. Ontem a gente falou de como é complexo, só o fato de você cortar. Pode ser, você não morde e deixa, você tem que dar para as outras pessoas, tem que colocar no sal, etc. Quantos detalhes. Mas olha quão rico é essa halá que você está comendo, quantas mitzvot aconteceram para que você pudesse ter até você chegar com essa halá no teu prato. O que a gente está falando? Desde a plantação até a hora de chegar na tua mesa, provável ou possível que se passaram por 10 mitzvot. Então vamos começar lá do início. Como começa a produção do pão? Na plantação. Na verdade, quando você vai, antes de plantar ainda, você precisa arar o campo. Às vezes você ara depois, mas você ara o campo. Sempre, mas às vezes você ara de novo para dar uma... Não? Não. Uma vez semeado. Não ara mais. Depois preciso fazer o curso. Obrigado. Fazer o curso. Eu já trabalhei nisso. Você fez kibbutz. Tá bom, kibbutz tem que toda. Tá vendo? Para mim, o leite nasce na prateleira da minha casa. Não é nem do supermercado. Ele nasce na prateleira da minha casa. Então, a primeira mitzvah que a Torá dá para gente, que um boi e um burro não podem arar juntos. É a mitzvah de você não misturar as espécies em relação a casamento, em relação à plantação. Tem a mitzvah de você não misturar espécies enquanto elas aram. Isso, conforme todas as mitzvot estão além da nossa compreensão, mas a parte que dá para a gente entender é que às vezes, é mais rápido que o outro.
Então, você tem um boi e um burro, as forças, a energia, o vigor de um é diferente do outro. Então, um vai ficar forçando o outro. A outra diferença é que o boi, ele é ruminante. E o burro olha para ele e fala, poxa, esse cara está ganhando comida o dia inteiro mastigando. Por que eu não recebi? Ele não percebe que o outro, na verdade, está ruminando aquilo que ele já tinha. Então, olha como a Torá toma o cuidado com os animais. Então, aí você já tem uma mitzvah, que você deixou de colocar para arar um boi com o burro. Coloquei o trator, ótimo. Você cumpriu uma mitzvah, ou seja, deixou de descumprir com a mitzvah negativa da Torá, que é de arar o boi com o burro. Depois, a gente falou de mistura. Na hora que plantou, você não misturou duas espécies. É proibido para o Yehudi misturar duas espécies. Então, só esclarecendo, comer kiwi, por exemplo, ou uma néspera, acho que são misturas de outras espécies. Uma vez que foi outra pessoa que fez, você compra na loja, não tem problema. É diferente de, por exemplo, de carne com leite. Ah, não fui eu que misturei, então pode. Não, não tem. Carne com leite é proibido você consumir, está acabado. A proibição de misturar as espécies das frutas, dos cereais, etc., é para você fazer a mistura. Você consumir da mistura não tem problema. E uma vez que você já tem um kiwi, por exemplo, que é mistura de duas espécies ou qualquer outra, você pode replantar ele, não tem problema. Você não pode fazer a própria mistura. Então, quando você plantou, você tomou esse cuidado também. Dúvidas? Kiwi acho que é uma mistura. Se eu estiver errado, você que fez o kibbutz. Não tem? Mas isso aqui Era só banana. Da Amazonas. Da Amazonas. Você fez kibbutz em Israel. Tá bom. Ok. Aí, Aí nós temos as mitzvot, que essas são exclusivas da terra de Israel, mas existem essas mitzvot, aqui não precisa, que é leket, shechá, upeá. Leket, shechá, upeá são 3 tipos de presentes que a gente deixa para os pobres no campo. Então, leket é quando você vai colher os cereais do chão, você já cortou eles. E aí, você agora vai pegar eles. Então, a lei é que se você deixou cair um feixe, você deixa para o pobre. Se deixou cair 2 feixes, você deixa para o pobre. Se caiu mais do que 2, aí você já pode voltar, para não ser um prejuízo grande, você já pode pegar. Mas se caiu 1 ou 2, você tem que deixar ele no chão e depois os pobres podem vir lá e eles vão se alimentar desses que caíram no chão. Esse é um dos tipos de presentes que eles têm. Shichecha, esquecimento, significa que você esqueceu de cortar. Você foi lá, cortou, e você, essa parte aqui ficou aqui. Então, dependendo da quantia, mas normalmente você tem que deixar isso para o pobre. E ele vai ter proveito disso também. PA é o canto do campo que você tem que deixar sempre para o pobre também. São 3 leis específicas da terra de Israel, mas assim a gente garante que os pobres vão ter o seu sustento. Tem outras formas e outras obrigações em relação aos pobres, mas essas são 3 específicas durante a própria plantação e colheita. Depois, quando você vai debulhar o trigo, que é quando eles passavam com um boi ou um burro, ele via puxando um tipo de carrinho pesado, que tinha lâminas embaixo, que ele debulhava, ele separava a casca dos cereais. E a Torá fala para a gente que quando você fizer isso, você não pode amordaçar o seu animal. Você tem que deixar ele comer daquilo. Se ele está trabalhando em algo que agora já foi cortado, ele está trabalhando com comida, você não pode tampar a boca dele. A mesma coisa funciona também com funcionários. Funcionários que trabalham no campo, essa mitzvah não é, exclusiva aos animais, mas se você tem um funcionário, você tem que permitir que ele coma durante o trabalho dele, quando ele está trabalhando diretamente no campo. Diretamente no campo, ele tem que, não com o produto já terminado e não com o produto ainda na terra, mas ele está trabalhando no campo, ele está colhendo, ele está lá trabalhando, debulhando, o que for, você tem que deixar ele comer. Certo? Isso é alahá. Alahá. Você tem que Lei da Torá. Tem que deixar ele comer ou ele tem que comer? Não, você tem que deixar ele comer. Se ele quiser. Se ele quiser. Quer dizer, a pessoa, vamos dizer, foi para fazer um tapuz em Israel, ele nem precisa pedir permissão. Sim. Está lá com uma laranja, ele está com vontade e come. Sim, isso é pela alahá. Sim, essa é a alahá. Sem pedir
Agora, se você vai fazer um tapuz em Israel, você tem muitos outros cuidados que você tem que tomar, porque tem para uma macer, você tem que dar uma parte para o Cohen, para o Levi, para o pobre, comer em Jerusalém, e tudo isso tem um processo. Você não pode plantar os primeiros 3 anos de uma árvore, o quarto ano tem que levar para Jerusalém, o sétimo ano não pode trabalhar, tem bastante coisa. Então, você vai comer uma fruta em Israel, você precisa ter vários cuidados. Mas, a rigor, se você quer comer durante o seu trabalho, você tem a mitzvah do dono de deixar você comer e não te proibir de comer. Inclusive, se você está trabalhando, colhendo uma plantação de uma fruta muito cara, não tem problema. Você tem o direito de comer. Ainda lá atrás, você está trabalhando em 2 campos, do mesmo dono. Então, você tem aqui uma plantação de, sei lá, maçã e depois plantação de uma fruta muito cara. Você pode ficar com fome enquanto você corta as maçãs e aí você deixa o teu apetite para comer mais da outra. Não tem problema. Vários detalhes como na Halakha em relação a isso. E aí depois que então, você não amordaçou o animal enquanto ele estava agora debulhando, você tem a mitzvah de Trumá. Trumá é o presente que se dá para o Kohen. Maser Rishon é o presente que se dá para o Levi. Maser Sheni é um presente que você dava ou para o pobre, ou você mesmo levava para comer em Yerushalayim. E por último, a 10ª, a mitzvah da Halá. Depois que você já preparou a farinha, ela está pronta, você mistura ela com água. Naquela hora você fez uma transformação. Eu expliquei quando a gente estudou a Lachot de Halá, que você humanizou ela. Você pegou um pão que ele era puramente divino, algo completo da natureza, e agora você teve a sua input, você colocou a sua participação, misturando a água com a farinha, de repente agora começa todo um processo químico que de repente se torna uma massa, e essa massa ela começa a crescer. Então agora você tem uma nova mitzvah dessa hora de tirar um pedaço, que esse pedaço se chama halá. Antigamente você dava para o Cohen, hoje a gente queima isso porque a gente não tem os Kohanim puros para poder comerem a halá no seu formato puro. Então essas são as 10 mitzvot necessárias até chegar na halá. Então olha que bonito a halá que você vai comer a próxima vez, você vai prestar mais atenção e apreciar mais. Olha como completamente abençoada. Quantas mitzvot? Então, apesar de que muitas dessas fora de Israel acabam não acontecendo, mas você entender que o conceito halá é um conceito, ou seja, vamos expandir isso para qualquer alimento que você tem. Você acha que é simplesmente você chegar e comer? Olha o processo que teve até chegar na sua mesa, quantas pessoas participaram disso, quantas mitzvot tem em relação a isso, e você vai apreciar muito mais a comida que está na tua mesa. E realmente agradecer a Hashem, fazer a motzi lechem min haaretz. Você vai agradecer e falar, Hashem, com os meus 10 dedos, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio de eu ter um pão na minha mesa. Olha por quanto isso passou, e quão abençoado, quantas mitzvot tivemos para poder chegar até esse momento. Fala. Primeiro, isso é para qualquer pão, né? Não só ralar. Sempre que ele vai fazer a motzi. Pão motzi, sim. Uhum. E segundo, então, que às vezes você vê, né? Ele vai fazer a motzi, todo mundo assim. Todo mundo quer mexer junto. Quer colocar a mão. Então, sim. É bom tentar... Não, então, o melhor, o correto, mas é que a pessoa que faz a brachá, para todo mundo, ele vai tomar todos esses cuidados. Então, ele vai colocar os 10 dedos, ele vai cortar da maneira adequada, um pedaço para cada um, etc. Uma vez que ele já fez isso com o lechem mishneh, usou as 2 halot, etc., todos esses conceitos ele já fez por você. A única coisa que você pode fazer sozinho é o amotzi. A brachá do amotzi que você pode fazer sozinho, que a gente falou pela questão da kavaná, etc. Na hora que você recebe aquele pedaço, segura ele, talvez cabe segurar ele com os 10 dedos. É uma pergunta interessante. Ou segura só com a mão direita. Eu normalmente nunca vi as pessoas fazendo questão do pedaço segurar com as 2 mãos. Normalmente a pessoa que já fez a brachá inicial, todos esses costumes, rigores, etc., já cobre para todo mundo. E se você vai lá e coloca a mão junto com a pessoa, e se faz o amotzi junto com a pessoa, até você receber teu pedaço, vai ter um efsek, vai ter uma interrupção. Então é melhor você esperar chegar teu pedaço na tua mão, e aí você faz. O conceito das 2 halot é Shabbat e Yom Tov. Só Shabbat e Yom Tov. E não havendo 2, se for um só,
Ok, também. Então, no Shabat você tem que ter duas. Se não tiver duas, você completa com algo que seja um pão mesonoto. Não tem, isso acontece. Pode ser que você não tenha vinho, não tenha, mas tem que ter duas halot. E aí tem costumes diferentes, tem pessoas que falam psukim, mas sefaradim falam psukim, poter, yetadecha, masbia, lechol chayratzon, Deus abre as suas mãos e sustente todos aqueles que desejam vida. Ou tem outros que falam um outro pasuk, Eretz Rital Seorá, que tem 10 palavras, Veiten Lachai Elokim, tem 10 palavras, porque, de novo, alusão às 10 mitzvot, os 10 dedos da Halá. Mas cada um tem que seguir o seu costume. Se não tem esse costume, você não vai interromper com outro passuco que não faz parte do teu costume. Quando você fala o nome de Hashem, tem o costume de você, Baruch Atah Hashem, você dá uma levantadinha na Halá. E no Shabbat você levanta as duas. Falar a brachá corretamente, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, devagarinho, pausadamente. Meditar na brachá, no sentido dela, no sentido que está agradecendo Hashem Elokeinu, Deus do universo, que ele deu para a gente essa halá, e ter a kavaná, se você está fazendo para outras pessoas, que eu estou incluindo as outras pessoas na minha brachá também. Sempre que eu fizer uma brachá para outras pessoas, então, se a outra pessoa quiser fazer o amotzi dela, ótimo. Mas, caso contrário, eu já estou pensando em todo mundo na hora que eu faço o amotzi. O amotzi tem 10 palavras. Sim, a própria palavra, boa, bem lembrado. Que ele não traz isso, mas bem lembrado. A própria brachá do amotzi tem 10 palavras. Olha como tudo é perfeito. Então, o lechem kasher é só de farinha de Israel? Não. Boa colocação. Agora tudo vem da Ucrânia. Não. Lechem kasher pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Se a farinha é de Israel, ela tem outras obrigações. Você não é obrigado a trazer farinha de Israel. Se você tem a farinha de Israel, ela tem mitzvot, obrigações que fora de Israel você não tem. Então, às vezes, eu sempre digo, você vai lá na Zilan, tâmaras de Israel. Opa, veio de Israel. Mais chance de não ser kasher. É mais fácil comprar uma tâmara que veio da Síria. Onde que eles fazem? Egito e Síria. Por quê? Porque se veio de Israel, quem te garante que fizeram todas as mitzvot e obrigações? Não, mas veio de Israel, olha que bom. Veio de Israel, deixa na loja para o Goi comprar. Se veio de Israel uma fruta, é melhor você comprar, a não ser que tenha uma boa ashgachá, uma boa supervisão, que mais difícil de acontecer, você não deve comprar. Então, por exemplo, no supermercado eu compro às vezes tâmara, uma ashgachá da Badatz, se eles deixam lá bem claro que vem a Badatz é a melhor supervisão que tem em Israel, Badatz e Yerushalayim, então você está tranquilo, você pode comprar uma tâmara de Israel que está com todos os rigores, todas as leis, todas as obrigações. Mas, de maneira geral, comer fruta em Israel é difícil. Comer fruta em qualquer lugar do mundo, você compra em qualquer lugar, está kasher. Comer carne em Israel é mais fácil. Comer carne no Brasil, você precisa achar o lugar correto. Então, frutas em Israel é mais difícil de ser kasher do que achar uma carne kasher. Lá mesmo dentro de Israel também? Lá dentro de Israel? Mesmo dentro de Israel, sim. Sim. Você tem que tomar esse cuidado, porque é um mercado muito grande. Mas, supostamente, ele está dentro de Israel, porque tudo é kasher. Não, infelizmente não. Estar em Israel tudo é kasher? Não. Uma fruta assim, vamos dizer, entre aspas, não nobre, uma banana, assim. Sim. Tem esses rigores todos? Sim, tem várias regras. Tudo. Tem várias regras. Qualquer fruta, assim. Sim. Fruta, verdura, legumes, tudo isso. Tudo. Cada um tem suas leis específicas, mas tem várias leis que você precisa cobrir para poder ser kasher, para consumo. É um erro você pensar que em Israel tudo é kasher. Realmente não é. Infelizmente mesmo, muitas vezes que está escrito a palavra kasher, Você sabe se é realmente. você conhece, eu já falei outra vez, Rabino Treifman. Treifman. Treif, sabe o que é treif? Treif é não kasher. Treif, quando você tem uma carne não kasher, fala treif. Esse é Rabino Treifman. Sobre a supervisão.
Tem aquela história do o cara chega numa loja, fica desconfiado se é kasher ou não, o cara é cheio de piercing, tatuagem e tal. Mas é kasher? Ele falou, olha aquele retrato lá, meu avô, né? Um cara todo de barba, chapéu. Ele falou, preferia que ele estivesse no balcão e você no retrato. E é muito comum, você vai em Israel, e é natural do ser humano. Você vai ver fotos em qualquer restaurante, tem fotos de grandes sadiquim. Você vai ver de sadiquim de todas as linhas. Porque o cara entra lá, vê a foto, opa, é kasher. Não necessariamente o cara se deu o trabalho de realmente fazer a coisa kasher. Mas o nosso cérebro processa, quando você vê algo conhecido, confiável, você já, opa, kasher, e você lá se sente à vontade. Então tem que tomar bastante cuidado e saber realmente. E eu sempre digo que em Israel, como você tem um mercado muito maior, então a falsificação é maior também. Então, por exemplo, comprar um tefilim no Brasil, de um rabino, especialmente, você tem menos chances de ser algo que não seja kasher. Lá, você tem lojas, você tem um mercado grande, e o cara quer ganhar dinheiro. Tem gente que se importa, tem gente que não se importa, tem gente que não tem noção. Então, a falsificação é muito maior. Então, quando você está lá, você tem que tomar esse cuidado. Você falou do kasher, às vezes é escrito kasher, mas é lá no Shuk árabe, o cara escreveu, né? Então, como você tem um mercado grande, então você tem maior falsificação, né? O cara só falsifica se tem mercado que vai comprar. Não acho que tem alguém aqui em São Paulo falsificando o tefilim. No máximo, ele pode trazer um tefilim não kasher de Israel, infelizmente. Mas sentar para ele, mas falsificar um tefilim, o cara não vai ganhar muito dinheiro, que quanto que ele já vai vender? Agora, em Israel, você tem esses problemas. O cara vai falsificar como? Fazendo xerox, né? Colocando algo que não seja kasher, assim por diante. Então, O tio jurava que a maior parte das coisas já era cachê. não. Pode ser até que tenha. Então, por exemplo, eu lembro muitos anos atrás, eu estava em Israel, e aí acho que tinha um McDonald's. E aí eu lembro que o comentário foi, não estou agora julgando qual que era, qual que não é, pode até ser que tenha um que seja kasher, mas eu lembro que eles falaram para mim que a carne é kasher, o leite é kasher, o cheeseburger é a mistura da carne kasher com leite não kasher, com leite com queijo kasher eventualmente. Então, o que é pior ainda, porque quando você come carne com leite kasher, você tem complicado. Você tem mais a proibição da leite e carne kasher, a proibição original é de leite de uma vaca com carne de vaca. Então, teoricamente, se fosse carne de outro animal que não é kasher com leite de vaca, que seja, então você tem a proibição, óbvio, de comer eles, mas não tem a proibição a mais de carne com leite. Ou seja, Mas podiam fazer o cheeseburger com queijo vegano. você tem aqui, tem aqui no Brasil, o pessoal gosta. Tem, no Smoke Deli eles fazem queijo vegano, carne de soja, tem essas opções. Não, eles trazem um queijo importado que realmente tem dizem, pelo menos, não faço questão, que é muito bom, parecido, sei lá o quê. Mas aí é kasher, não tem problema. Ok, só para concluir, ontem eu falei rapidamente sobre o sal, mas a palavra lechem, ele tem as mesmas letras da palavra melach. Melach é sal, lechem é pão. Amotzi lechem minare. Se o correto é você sempre ter sal na mesa, e quando você vai comer pão, você deve colocar sal nele, ou mergulhar ele no sal conforme o costume. Qual é o motivo? De que quando Hashem, ele criou o mundo, no segundo dia da criação, ele separou as águas. As águas, metade foi para cima, simbolizando que se tornaram mais espirituais, Shammai, lugar mais próximo de Hashem, assim por dizer, e as águas de baixo choraram para Deus. E elas falam, peraí, por que nós ficamos aqui embaixo? Hashem falou, não se preocupa, de você vai ter uma mitzvah muito grande. A mitzvah vai ser que quando tiver o Beit HaMikdash, entre outras mitzvot, mas uma delas vai ser de que todos os sacrifícios têm que ser acompanhados de melach, de sal. E o sal marinho, você vai ser aquele que vai dar isso, você que vai fornecer isso. E essa mitzvah, então, te coloca no patamar até mais elevado das águas que ficaram em cima. Porque uma mitzvah, a realização de uma mitzvah, é a realização da vontade de Hashem. Hoje nós não temos os korbanot. A gente falou que a nossa mesa é nosso altar, nosso pão é o nosso korban. Então, a gente, para lembrar disso, a gente come a halá sempre com o sal, para poder manter essa é a ideia. Tem vários outros simbolismos que o sal não estraga, etc. Mas
mas essa é a explicação mais simples, que a gente está perpetuando, honrando o mar na hora que você está colocando sal, e Hashem deu para a gente essa mitzvah de Akol Korban Chat, Akriv Melach, em todos os korbanos você tem que colocar o sal. Bom dia. Bom dia, escolha.